Oi, gente. Espero que estejam todos bem. Mais uma alegria, mais um motivo para uma grande gratidão ao nosso Criador e ao nosso Mestre Jesus. Novamente, Cartas de Luz está presente. E hoje, com um convidado muito especial. Ele já esteve no nosso podcast. E, graças a Deus, atendeu o nosso convite para voltar. Parece que isso quer dizer que ele gostou da nossa companhia. Mas é um amigo muito especial. Porém, antes de apresentá-lo a vocês, eu quero me apresentar. Meu nome é Rosana Silqueira Paixão. Eu moro em Montes Claros, Minas Gerais, e sou apresentadora do podcast Cartas de Luz. É um podcast de conteúdo espírita e que visa a divulgação do espiritismo. Então, diante dessas considerações, eu quero chamar com muita alegria aqui Marco Maiuri. Marco, Olá, seja bem-vindo. muito obrigado. Olá, querida irmã, a todos que nos ouvem. Primeiramente, gostaríamos de dizer da nossa alegria em participarmos do podcast Cartas de Luz, um importante programa de divulgação doutrinária. Que Jesus abençoe esse trabalho e a todos os participantes. Ô Marco, eu queria, antes de qualquer coisa, que você fizesse para a gente, como até mesmo como uma abertura, uma oração para a gente Sim. iniciar os trabalhos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, justiça perfeita, amor infinito. A Jesus, nosso amado Mestre, o caminho, a verdade e a vida, o governador de nosso planeta, e aos amigos espirituais que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo, agradecemos a oportunidade de estudarmos na seara espírita a mensagem consoladora enviada por Jesus. Que os ensinamentos proferidos pela abençoada doutrina possam estar em nosso entendimento, pensamentos, sentimentos e atitudes. Que assim seja. Que assim seja. Hoje, gente, nós estamos fazendo um podcast um pouquinho diferente. Nós não mandamos ou enviamos para Marco Maiuri uma carta com as perguntas do remetente. Por quê? Porque nós resolvemos selecionar algumas perguntas, algumas questões que os nossos internautas nos questionaram no nosso contato de cartas de luz. Então, selecionamos, são diversas. Então, selecionamos porque todos esses assuntos se resumem em aprofundarmos no estudo dos pilares da doutrina espírita. Então, selecionamos para Marco nos responder, nos esclarecer, enriquecer este programa cada vez mais com as suas respostas, que são sempre esclarecedoras e iluminadas. Marco Maiuri, hoje nós
estamos é, lendo para você umas 4 questões que nos perguntaram o Marco Antônio Martins. A primeira delas é a seguinte: quais são os pilares fundamentais do Espiritismo e como eles se interligam? Com você. Muito importante essa pergunta, inclusive para começarmos o nosso tema. Todos nós, primeiramente, gostaria de dizer que todos nós sabemos que a doutrina espírita é a doutrina consoladora do Cristo. Foi uma promessa de Jesus aos seres humanos que viria o Consolador, o Espírito de verdade, que iria se explicar aquilo que ele não pôde explicar à sua época. O que caracteriza uma revelação é o seu compromisso com a verdade. Uma revelação nunca altera uma revelação anterior, mas acrescenta mais informações à época que o homem está vivendo. E também o caráter universalista da revelação. Então, isso caracteriza uma revelação. Os pilares fundamentais da doutrina espírita são a crença em Deus, como a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Já na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quebra muitos paradigmas teológicos da humanidade, quando pergunta que é Deus, não pergunta quem é Deus. Já retirando aquela figura antropomórfica do Criador, onde se quer medir Deus com a nossa régua, o que não é possível, não é? Então, a doutrina espírita, quando fala do Criador, para desta inteligência suprema, que nós somente conheceremos a essência quando nos tornarmos espíritos puros. E nesse nível que nós estamos, entendemos Deus por suas obras. O segundo pilar da doutrina espírita é a imortalidade da alma, demonstrando que nada morre, e a morte é uma porta que se abre para a realidade eterna. Vir à terra e da terra sair. A terceira é o maior mecanismo evolutivo que existe, que preenche os vazios existenciais do espírito e também recupera o ser, molda o ser para novas experiências pelo universo, que é a reencarnação, preenche os vazios existenciais do espírito. Imortalidade, reencarnação, Deus, pluralidade dos mundos habitados, onde Jesus é é o quarto pilar, onde demonstra que todos nós, ao evoluirmos, teremos para onde ir. Jesus foi muito claro quando disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito. E o quinto e último pilar é a comunicabilidade dos espíritos, que é extremamente consoladora, através da comunicabilidade dos espíritos que Allan Kardec trouxe, por exemplo, a doutrina espírita para nós, onde as vozes dos céus, no momento certo, trariam a verdade imorredora depois da matéria. Ô, Então, a Marco, ligação... pode continuar. Não, a ligação entre eles é sempre constante, porque para entendermos os outros pilares, temos que começar realmente pela grandeza do Criador, a justiça de Deus pela reencarnação e também as outras grandezas do Criador pelo universo que se estende afora. Tudo revelado pela doutrina espírita. Ô, Marco, é tão interessante isso que você colocou, quando você diz assim que Jesus nos consola, né? Ao nos dizer que há lugar para todos nós. Nós não vamos ficar perdidos aí no espaço.
Pois é, né? Cada pois é. um vai ter sua moradazinha, né? No mundo que for compatível, não é isso? Exatamente, porque, dada a evolução, chegará um momento que a Terra não nos dará mais respostas. Nós Isso. não teremos mais nada o que saudar com ninguém no planeta Terra. E teremos condições de ter outras experiências do universo afora. Então, para que a evolução se processe, vamos supor, nos tornamos espíritos puros. Como viver na Terra como um espírito puro? É difícil, é quase impossível, não é? Então é necessário ter outras moradas. Isso aí. Olha, Marcos, a segunda pergunta dele diz assim: como o princípio da imortalidade da alma influencia a visão espiritual sobre a vida e a morte? Influencia muito, não, Rosana? Porque a Sim, visão da imortalidade, de que nós seremos os responsáveis por cada passo que dermos aqui na Terra, a bagagem que fizermos portadores aqui quando encarnados, é que, por exemplo, irá nos situar na sociedade do espírito. Na vida espiritual, continuamos as nossas experiências, continuamos a evoluir, fazemos um apanhado da vida que tivemos quando estávamos encarnados, escolhemos as provas que virão em outras existências, ou seja, a imortalidade da alma justifica sempre mais a razão de que nós somos os autores do nosso destino, tanto na vida espiritual quanto em outra existência. Nessa existência, estamos preparando a próxima existência, que terá como um planejamento reencarnatório a vida espiritual. ai, muito interessante, Marco. Ele pergunta em seguida significa o que significa a comunicabilidade dos espíritos e qual a sua importância dentro da doutrina espírita. A comunicabilidade dos espíritos, sendo um dos pilares principais, se dá através da mediunidade. Todos nós somos médiuns, diz Allan Kardec, variando, inclusive, a graduação. Existem alguns tipos de mediunidade que são mediunidades naturais, e tem outras, a grande maioria, é mediunidade de provas. Podemos dizer que a mediunidade é inerente aos seres humanos, mudando naturalmente a classificação. Muitas pessoas utilizam a mediunidade sem perceber. Darei um exemplo. Você está em sua residência, vem uma pessoa em sua mente, daqui a pouco a pessoa telefona, ou a pessoa aparece, você está captando as ondas mentais daquela pessoa que se aproxima, ou que está pensando em você. Então, mediunidade é captação de ondas de seres que estão extracorpóreos ou estão encarnados conosco. Utilizamos, às vezes, sem perceber, mas a mediunidade de trabalho, o indivíduo sente aquele impulso mediúnico, deve procurar então uma casa espírita para que possa disciplinar a função mediunidade. Sempre fez parte da história humana, mas somente a doutrina espírita deu o verdadeiro roteiro para a mediunidade, transformando num instrumento de consolação, de autorrealização para da própria pessoa médium, não é? E também um instrumento de caridade. Muito interessante, né, Marco? Essa mediunidade última aí que você fala seria o que se chama na doutrina espírita mesmo, né, no mundo espírita, né, a mediunidade ostensiva. Sim, mediunidade ostensiva. A mediunidade É, ostensiva, ela acontece a muitas pessoas, independente das crenças. Muitos procuram a casa espírita nessa situação,
mas é uma mediunidade ainda desregulada. Ela deve ser realmente disciplinada e algo fundamental para o médium é evangelizar-se. Muitos nos procuram perguntando como desenvolver a mediunidade, evangelizando-se, tornando-se o melhor instrumento. Quando o indivíduo se evangeliza, ele cria em torno de si uma psicosfera positiva que permite, neste campo mental, a aproximação dos bons espíritos. Eles é que ditarão qual tipo de mediunidade, a intensidade da mediunidade que trabalhará. Estudo e disciplina, e evangelizar-se. É o que o médium precisa. Ah, que bom. Olha, a questão de número 4 é a seguinte: de que forma a reencarnação é explicada no Espiritismo e qual o seu papel na evolução espiritual do ser humano? Vamos lembrar de Jesus, no seu encontro com o mestre Nicodemos, no jardim de Getsemane. Jesus disse ao doutor da lei: aquele que necessitar em ver o reino dos céus, é necessário renascer de novo. O que é do espírito é do espírito, o que é da carne é da carne. Renascer. A cada nova oportunidade de nascimento, a cada reencarnação, nós aprimoramos o nosso ser, amplia-se a nossa consciência e nós encontramos o chamado reino dos céus, que era um objetivo falado por Jesus. O reino dos céus não está nas paredes estreitas dos templos e não está nem nas religiões, está em nossos corações. À medida que ampliamos a nossa consciência pela evolução, nós encontramos o reino dos céus que sempre esteve conosco. Então, a reencarnação forja o espírito, aprimora o ser. De vivências e revivências, nós vamos amadurecendo como espírito e despertando. Marco, estas foram as perguntas do Marco Antônio. A Fátima Souza nos pergunta o seguinte: como o Espiritismo explica o fato de haver hipóteses em que a lei de causa e efeito se manifesta na vida cotidiana de uma pessoa e não há progresso no espírito dessa pessoa? É uma pergunta muito importante, porque vamos começar a responder dizendo o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Os espíritos, logo a princípio, dizem assim: não são todos os aflitos que são bem-aventurados. Para ele ser um bem-aventurado, é necessário ele bem sofrer, ou seja, ele aproveitar a lição das vicissitudes. Aí ele estará realmente aprendendo com a vicissitude, se fortalecendo com a fé, modificando o seu interior e aproveitando bastante aquela lição. Vamos comparar isso a um banco de escola. Quando o aluno não estuda, quando o aluno falta, quando o aluno mata as aulas, como se diz, não é? Ele, quando chega a época da prova, ele se vê aflito e deve repetir o ano, deve recomeçar. Então, é muito semelhante, não é? Então, a lei de causa e efeito faz parte da justiça divina. Evidentemente, tudo aquilo que nós oferecemos para a existência, nós teremos o retorno disso. E há um momento de reparação, que pode ser nesta encarnação, como pode ser em outras encarnações também, para preencher algum vazio existencial, como citamos, do próprio espírito. Então, eu posso citar 2 exemplos, Rosana, um aqui para a Terra e um para de outra existência.
Na Terra, é o seguinte, às vezes a pessoa ganha uma moratória na vida. Existem dois tipos de moratória. Existe aquela moratória quando a pessoa tem merecimento, ela está fazendo um bom uso da encarnação e os espíritos acham por bem a pessoa permanecer um pouco mais. E existe a moratória de provas, onde o indivíduo permanece um pouco mais em situações difíceis. Então, eu já presenciei muitos casos de pessoas que desprezaram a família a vida inteira e quando chegou a situação difícil, ficou acamado, necessitado, foi a família que o ajudou. Então, é um resgate pela lei de causa e efeito. Em outras encarnações, pode ser que a pessoa, às vezes, muito simples, muito humilde. Eu já vi casos de pessoas que em outras encarnações eram muito inteligentes, muito poderosas e que reencarnaram numa situação social muito difícil, para exercitar a humildade. Então, também é a lei de causa e efeito agindo aí, não é? Ela está Sem preenchendo, dúvida, está né? vivenciando algo que não conseguiu vivenciar em outra existência. Ô Marco, é, essa lei de causa e efeito, ela é a mesma lei do karma? É também uma pergunta recorrente. Isso. Não é da Fátima, mas ela sempre nos é feita. Poderia se dizer que sim, não é? Porque quando nós reencarnamos, aí nós vamos de uma vida para outra, né? Também. Quando nós reencarnamos, reencarnamos com provas e expiações, provas escolhidas ou provas impostas, e as expiações advindas do passado. E os espíritos são unânimes em afirmar que não precisa ser na outra encarnação somente. Nessa encarnação, podemos também começar a resgatar aquelas que muitas pessoas chamam de karma, resgatar os problemas que causamos ou que necessitamos, não é? Então, realmente, nós reencarnamos com provas e expiações, mas nessa própria existência poderemos já sanar muitas questões em nossa existência. É muito interessante isso. Também a Fátima, né? A pergunta seguinte é dela também. É qual que é a relação entre o espiritismo e a moral cristã, especialmente no que se refere aos ensinos de Jesus? Ah, é a base fundamental da doutrina espírita, não é? Como comentamos no início, a própria doutrina espírita é uma promessa do Cristo para nós. Nós poderíamos dizer, sem medo de errar, que o Espiritismo pertence a Jesus. Se ele não quisesse, nada disso aconteceria. Ou seja, uma revelação vem apressar os caminhos evolutivos da humanidade. O Espiritismo nos consola pelo entendimento que ele promove. Então, sempre que perguntam a relação de Jesus com a doutrina espírita, é total, porque a própria evolução se dá através dos seus ensinamentos. Através dele, que é o caminho, a verdade e a vida, nós evoluiremos sensivelmente se conseguirmos cumprir como deve ser cumprido. E nós pensamos sempre naquela frase de Jesus: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vejam, ele não disse que iria resolver os nossos problemas, ele disse que nos aliviaria. Ele nos dá ensinamentos, paz, consolação, força, para que nós mesmos vamos até a resolução daquilo que nos cabe a cada encarnação, os compromissos reencarnatórios. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, a Kardec pergunta: qual o ser mais perfeito que já pisou a Terra? E os espíritos respondem: Jesus, para nos servirmos de modelo e guia. O modelo é uma meta a ser atingida.
e o guia é o caminho para se chegar até essa meta. Então, Jesus está em toda a doutrina espírita. Ô Marco, e é isso, é muito interessante mesmo, porque muita gente nos indaga, e alguns até falando que não sabe se pode ler ou se pode frequentar alguma casa espírita, porque não sabe se os ensinamentos ali são de Jesus. Então, com esse esclarecimento aí, fica claro, né, que os espíritas são cristãos, não é isso? Totalmente cristãos. Inclusive, falar que É, é espírita e é cristão é a mesma coisa. exatamente. Ô Marcos, no início, acho que na pergunta de número 1 ou 2, você fez uma referência muito interessante, dizendo que Jesus é o governador da terra. Você poderia nos falar sobre isso? Sim, ele é o governador espiritual da Terra, não é? Ele é aquele espírito que atingiu as camadas superiores dos espíritos puros, onde Emmanuel, por exemplo, classifica de espíritos crísticos como sendo um co-criador do universo. É um espírito que, por exemplo, tem a capacidade de entender a essência do Criador, interpretar o seu desejo, o seu pensamento. Em nosso nível evolutivo, desculpe, nosso nível evolutivo, nós conseguimos reconhecer o Criador por suas obras. E quando muito, tem pessoas que veem a obra do Criador por todos os lados, não reconhecem a si mesmo. Mas Jesus, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, foi um co-criador, formou, plasmou o nosso planeta, como diz Emmanuel no livro belíssimo, Ao Caminho da Luz, os espíritos intermediários, aqueles trabalhadores diretos de Jesus, na elaboração paciente das formas, formaram o ambiente que nós vivemos agora e que promovemos a nossa evolução. É muito interessante, né? Marco, agora quem questiona você é o Luiz Carlos da Silva. O Luiz Carlos quer saber, quer que você explica para ele o que é a fé raciocinada e o que diferencia o espiritismo de outras correntes religiosas. Na verdade, parece que são duas perguntas, né? Ele tem, parece que, duas dúvidas. É Numa... verdade. Bom, a doutrina espírita, ela é sim a fé raciocinada, porque ela é liberta de dogmas, de crendices, de simbolismos, onde nós podemos realmente raciocinar sem medo, liberto de paixões, aquilo que nós classificamos como nossa fé. Kardec, na elaboração da doutrina espírita, se nós lermos, por exemplo, o livro Céu e Inferno, obra belíssima de Allan Kardec, ele passa por todas as linhas religiosas, todos os conceitos de visualização das religiões, de entendimento, para depois explicar a doutrina espírita. Ou seja, ele analisa os pontos que ainda estão sem respostas. Nós poderíamos dizer, Rosana, caros ouvintes, e a pessoa que perguntou, muito obrigada, Luiz, não é, Rosana? Isso. A Luiz, nós poderíamos dizer o seguinte, que o Antigo Testamento é o homem batendo as portas da providência divina, pedindo uma revelação de luz. Então, o Antigo Testamento é a pergunta, Jesus é a resposta, e a doutrina espírita a explicação.
Nossa, Marco, repete aí. É. O Antigo Testamento é a pergunta, Jesus é a resposta e a doutrina espírita é a explicação. Muito, muito esclarecedor mesmo. Então, Jesus realmente é o centro, realmente é o governador espiritual. É, governador espiritual. Como isso nos consola, né, Marco? Os Muito, tempos Rosana. tão difíceis, né? A gente Foi. saber que Jesus está conosco. Ah, isso é uma bênção imorredora, né? É uma bênção. É, Você sabe que esses momentos que estamos passando, que são próprias do final dos tempos, como Jesus disse, tudo está previsto pelo Mestre, né? Quando ele disse, no final dos tempos, haverá fome e ranger de dentes, guerras e rumores de guerras, pai contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, o enfraquecimento da fé, é tudo isso que nós estamos vendo. Sempre que eu penso nisso, eu gosto daquele capítulo do Evangelho Moral Estranha, quando Jesus nossa, disse assim, é belíssimo, não, Rosana? nossa, Belíssimo mesmo. Ele disse assim, vocês pensam que eu vim trazer a paz? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim atirar fogo à terra e tenho pressa que isso aconteça, ainda por cima. Pois oh, é. mas É está exatamente esse acontecendo. momento aqui que nós estamos vivendo. É, Os equívocos humanos estão vindo à tona para nós sabermos aonde deveremos mudar. Por isso que ele tinha pressa. ah, entendi. É muito, muito revelador isso. Por falar em revelador, Fábio Santos pergunta a você por que se diz que o Espiritismo é a terceira revelação. Tá? É uma questão assim de uma programação espiritual, né? É uma programação das esferas superiores. Quando o homem estava preparado para começar a receber as revelações, o mundo estava saindo de um mundo primitivo e se adentrando em um mundo de provas e expiações, dentro da escala planetária, que é esse mundo que nós estamos aqui. Cerca de 4.000 anos antes de Cristo, o mundo estava deixando de ser um mundo primitivo e se tornando um mundo de provas e expiações. Imaginemos se a primeira revelação surgisse dentro da evolução humana para o homem de Neandertal, por exemplo. Não adiantaria. Se aparecesse para o Homo sapiens no início, também não adiantaria. Então apareceu um momento espiritual próprio para a Terra, onde Moisés teve uma tarefa gigantesca, que foi, ele teve que ser um legislador, que foi libertando o povo judeu do jugo egípcio. Ele precisou retirar os hábitos errôneos da sociedade egípcia, do âmago da raça judaica. Ele precisou trazer, aí já é revelação, ele precisou trazer um código de ética moral, ele precisou falar de um Deus único e uma mensagem universalista também. Depois, Jesus, a revelação maior, e a doutrina espírita surgiu em uma época do século XIX, uma época muito difícil para a humanidade, do materialismo, materialismo dialético, materialismo mecanicista, onde o homem estava aturdido pelas novas descobertas e pelos desmandos religiosos que veio com herança da Idade Média, da Inquisição, por exemplo, onde a fé estava se desvinculando do aspecto espiritual da Terra. Vem a doutrina espírita, porque a espiritualidade nos acompanha os passos, veio trazer essa conexão entre a fé e a razão, que aos poucos o homem vai compreendendo. Entendi. Marco, o Fábio também pergunta de que maneira
o livre-arbítrio influencia nosso destino dentro da perspectiva espiritual? Essa pergunta do Flávio é muito importante. O livre-arbítrio é a verdade do Espírito se apresentando. Porque a maneira como nós decidimos é do que está cheio o nosso coração. É o que o Espírito traz em suas condições evolutivas. As nossas decisões, que se manifestam através do livre-arbítrio, decisões, escolhas, está de acordo com o ser que somos. Então, naturalmente, também, junto à evolução, estamos aprimorando o nosso livre-arbítrio. À medida que o espírito se aprimora, amadurece, o livre-arbítrio vai se tornando cada vez mais equilibrado. Vai chegar uma hora que nós nos libertaremos do nosso ego, nos libertaremos do nosso orgulho, e o nosso livre-arbítrio será não só para nós, mas para as pessoas que nos cercam. Este é o dom de servir que todos nós temos. Às vezes, a princípio, bem no comecinho, mas que, por exemplo, em um mundo regenerado, um espírito regenerado, tornar-se-á algo natural. Serviremos naturalmente, porque nosso livre-arbítrio será o reflexo da maturidade de nosso espírito. Então, nós estamos amadurecendo e o nosso livre-arbítrio também. É interessante, né, Marco? Essa questão do livre-arbítrio, ela também ela é muito questionada, né? E outro dia alguém nos perguntava assim, mais ou menos assim, vocês falam muito em livre-arbítrio. Onde na Bíblia, onde no Evangelho de Jesus, por exemplo, fala em livre-arbítrio? Eu te pergunto. A todo momento, não é? Porque dependendo das nossas escolhas, como eu comentei há pouco, Jesus falava do encontro nosso com o reino dos céus. Depende das nossas escolhas. Nós somos donos do nosso interior, autores do nosso destino, e aquilo que decidimos irá refletir em nossa própria existência. E nós sentiremos os efeitos dessa existência, daquilo que se apresenta. Quando Jesus, em Moral Estranha, disse que tinha pressa que acontecesse aquilo, é exatamente esse momento que estamos vivendo, semelhante a uma enfermidade. Uma enfermidade gera consequências. Uma enfermidade da febre, da feridas, da manchas. E aí nós vamos saber o tipo de medicação que vamos aplicar àquela enfermidade. Este é o momento da humanidade. O homem está usando seu livre-arbítrio de acordo com seu interior, os seus valores estão equivocados, portanto, as suas escolhas também são equivocadas. E isso terá consequências, e as consequências nos farão evoluir. Nós, então, evoluiremos com as consequências das nossas decisões. Jesus, através daquilo que ele indicou como sendo certo, estava falando das nossas escolhas, porque ele nunca obrigou ninguém a segui-lo. Quando a pessoa tinha olhos de ver e ouvidos de ouvir, entendia suas palavras. Mas é isso mesmo, né, Marco? A cada um segundo suas obras, né? É verdade. As suas escolhas, o seu plantio, não é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. É uma sabedoria infinita. A sabedoria infinita. Nós estamos numa grande escola com caráter de hospital. Todos nós aqui internados e matriculados. E a gente não quer sair dessa escola. Pois é, não quer sair desse hospital, né? É verdade. Meu Deus, se a gente se conscientizar de tão maravilhoso que pode ser o outro plano, né? Para o nosso espírito, né? É verdade. Talvez fosse mais fácil
Os Concorda? mais, pois é. Mas então, essa é a tarefa, é uma das tarefas da doutrina espírita, né? Revelar. É, Né? Revelar exato. significa retirar o véu. Então, ele vem Isso. descortinar novas informações. O homem desconhecia, por exemplo, antes da doutrina espírita, a responsabilidade das suas ações. Ele tinha, por exemplo, medo da morte porque achava que ia ser condenado eternamente. Quando ele sabe que ele terá oportunidades de recuperação, que ele terá várias oportunidades nas vidas que se sucedem para se recuperar, as suas atitudes presentes se tornam muito mais responsáveis e a vida se apresenta de maneira muito mais bela. É verdade. Marco, Maria Aparecida de Menezes. Ela nos pergunta, aliás, pergunta a você, como o Espiritismo compreende e explica o papel dos espíritos superiores na orientação da humanidade. Ah, isso é belíssimo, inclusive é objeto de estudo de Allan Kardec. Ele fez algumas lições falando a respeito dos espíritos superiores. No livro que eu citei, Céu e Inferno, por exemplo, tem relato de espíritos superiores. É uma nota de esperança para todos nós, dizendo que todos nós, na mudança de pensamentos, que se refletirão em mudança de sentimentos e trarão novas atitudes, poderemos, dentro da escala evolutiva, evoluir até nos tornarmos espíritos superiores, espíritos puros. Porque a fatalidade para os seres humanos principal é que todos nós seremos espíritos felizes. Todos nós despertaremos, não é, Rosana? Ninguém permanece imaturo uma vida inteira, uma existência eterna inteira, não é? Então, quando os espíritos superiores falam, nós vemos muito claramente que a hierarquia na vida espiritual é moral. Quanto É, mais superior moralmente o espírito é, mais responsabilidades ele tem na vida espiritual, por ele saber utilizar o seu livre-arbítrio, saber utilizar os seus potenciais como espírito. é interessante, né, Marco? Isso mesmo. Ô, Marco, ela complementa aqui perguntando se o anjo da guarda, se ele está no meio desses espíritos superiores. Assim. Bom, Allan Kardec também fez estudos sobre isso, né? Quando ele falava, inclusive no livro Céu e Inferno, fala a respeito disso. E quando se fala anjos, é para adequar mais a visão das pessoas na Terra. Mas eles não vêm com asas, eles não precisam de asas para voar, nem com liras, nada disso, não é? São espíritos superiores, são espíritos libertos, são espíritos livres, não é? Onde eles interpretam exatamente o pensamento do Cristo, que é o governador espiritual da Terra. E esses espíritos, geralmente, eles amparam também os encarnados. Tem aquele espírito que nos acompanha a encarnação, que é um amigo espiritual sempre um pouco mais evoluído que nós. Ele é aquele espírito responsável por nós e nos olham como mães zelosas, pais zelosos. E o chamado anjo da guarda é um espírito superior que olha a nossa vida como um todo, não olha somente uma existência. Então, é uma característica, inclusive, dos espíritos superiores. Eles nos olham como um todo. Presente, passado e futuro para eles é tudo presente. Eles têm uma visão atemporal e nós temos uma visão temporal. Ah, interessantíssimo, Marco. Marco, a pergunta também da nossa amiga Maria Aparecida
é que se na doutrina espírita, quais são os impactos da prática da caridade, tanto na nossa mudança interna, quanto no processo de evolução espiritual do indivíduo? Muito bem, essa pergunta é muito importante. Os espíritos, o espírito de verdade, por exemplo, diz assim: fora da caridade não há salvação. Aí nós podemos pensar, não é, Rosana? Salvar-nos do quê? Salvar-nos de nós mesmos. É. Quando nós precisamos, pensamos que temos que nos salvar do mundo, não, temos que nos salvar de nós mesmos. Então, realmente, quando a caridade acontece em nossa vida, nós fazemos um pouco mais. Tem até uma mensagem de Emmanuel intitulada Um Pouco Mais. Por isso que Jesus falou, quando te pedirem a capa, dele também a túnica. Faça um pouco mais. Então, se você é um bom profissional, se você é um bom pai, uma boa mãe, se você é um bom cidadão, se você é um bom cristão, se você é um bom irmão, saiba que você está cumprindo a sua obrigação. A caridade faz você ir além e ver que a maior alegria é sempre de quem serve, não de quem é servido. Então, a caridade tem inúmeras facetas, desde a caridade emergencial até a prece silenciosa. Ah, Se você, por exemplo, educar os seus filhos dentro de uma realidade para que eles não caiam nas malhas da ilusão, você está sendo caridoso com aquele espírito que está sob sua tutela. Se você, por exemplo, respeita seus pais, você está sendo caridoso com aqueles que te proporcionaram a existência de agora. Se você trata os amigos com afabilidade e doçura, também está sendo caridoso com aqueles que te acompanham na existência. E quando faz prece para os que os perseguem, está sendo caridoso do ponto de vista da fraternidade, do amor, não é? Então, a maior felicidade é sempre de quem serve. fora da caridade não há salvação. Ô Marco, finalmente a nossa internauta Maria Aparecida, ela queria assim uma indicação de algumas obras, né? Ela tem vontade de prosseguir no estudo, né, do espiritismo e queria fazer isso com segurança. Então, o que você indicaria? Quais as obras? Olha, eu considero, essa é a minha opinião, eu considero a própria continuidade da doutrina espírita, as obras de Francisco Cândido Xavier. Então, eu recomendaria Emmanuel na interpretação da doutrina espírita, não só dos aspectos evangélicos, mas também dos itens da própria codificação. Por exemplo, o livro O Consolador, um livro belíssimo de Emmanuel, recomendo. Muito bom. Marco, infelizmente nosso tempo, aliás, está chegando ao fim. Passou rápido. Eu te passo a palavra para as suas considerações finais e te falo que foi uma grande alegria mesmo estar aqui com você. Muito obrigado, Rosana. A alegria é toda minha. Fico tão feliz em poder falar de espiritismo mesmo. Isso é fundamental. Quero parabenizar o programa, Rosana, que tem sido um importante veículo de divulgação doutrinária. E esses 5 pilares da doutrina espírita estão todos na codificação espírita. Estudem a obra espírita. Hoje em dia só não estuda quem não quer. Tem todas as facilidades para se conhecer o Espiritismo, a doutrina consoladora do Cristo. Que bom, Marco. Marco, então, e todos vocês, né?
internautas, nossos amigos. Estamos chegando ao fim de mais um episódio de Cartas de Luz. Agradeço imensamente a todos pela paciência que têm tido comigo, com o nosso podcast, e prometemos nos empenhar cada vez mais para proporcionar momentos tão agradáveis a todos vocês, como este que nós estamos vivendo aqui com Marco Maiuri. Marco, muito obrigada mais uma vez. Espero que você volte ainda outras vezes. Sim. E a gente vai ficando por aqui, desejando tudo de bom para todos. Um grande abraço a todos e em especial a você, Marco. Muito obrigada. Muito obrigado. Muita paz a todos. Obrigada.